Ela acordou sem precisar de despertador. O corpo já sabia, era dia de estrada. Com os movimentos precisos de quem aprendeu a viver em marcha contínua, Clara Montenegro ajeitou a cabine do caminhão, conferiu os papéis da carga e estendeu a mão até o café, como fazia há anos. Ao lado, Max ainda dormia, mas bastou o som do motor para que se levantasse. Pronto. Naquela manhã, tudo parecia rotina. Mais uma viagem, mais um trecho da BR-141, mais uma entrega a cumprir. Mas o que Clara não sabia, e talvez nem desconfiasse, é que a estrada naquela semana não traria apenas quilômetros, traria consequências. Clara Montenegro acordou antes mesmo do despertador tocar. Na verdade, nem usava um. Depois de tantos anos na estrada, seu corpo parecia saber exatamente a hora de partir. Aos 38 anos, caminhoneira experiente, Clara conhecia cada trecho da BR-141 como se fosse o quintal da própria casa. Levantou-se com agilidade, tomou um café forte e revisou os papéis da carga com a precisão de quem sabe que um erro mínimo pode virar problema nas próximas horas. A carga daquela viagem era especialmente valiosa. Equipamentos industriais lacrados, peso considerável e um itinerário longo até o interior de Minas Gerais. Ao seu lado, Max, seu fiel Rottweiler, a observava com olhos atentos. Ele sempre estava por perto, desde os tempos em que ainda era filhote. Clara o treinou pessoalmente para responder a comandos curtos e para detectar qualquer movimentação suspeita. Enquanto ajustava os espelhos e ligava o motor, Max já estava em posição, no banco do passageiro, com a atenção total voltada para o lado de fora. O dia transcorreu sem incidentes, como tantos outros. Clara manteve o foco absoluto na estrada, dirigindo com firmeza e antecipando cada curva com a naturalidade de quem acumula mais de uma década de experiência. A BR-141 cortava serras, cidades pequenas e trechos quase desérticos. O rádio tocava baixo, e de tempos em tempos ela dividia um pedaço de pão com Max ou murmurava palavras curtas, como se bastasse sua presença para que o silêncio fosse acolhedor. Depois de mais de 10 horas na direção, com o corpo já exausto e a mente pesada, ela decidiu encostar em um posto de apoio que já conhecia. Era afastado, pouco movimentado, mas era justamente o tipo de lugar que preferia. Discreto, silencioso e ideal para descansar sem interferências. Clara estacionou o caminhão em um canto estratégico, conferiu o baú e as trancas da carga e desligou o motor. O barulho cessou, o silêncio reinou e ela finalmente se permitiu deitar com Max ao lado. Mas o que deveria ser apenas uma pausa tornou-se o início de uma madrugada que ela jamais esqueceria. Clara acordou no mesmo instante, o corpo instintivamente preparado para reagir. Ainda sem entender o que estava acontecendo, ela olhou pela fresta da cortina da cabine e viu 4 homens se aproximando. A segurança com que se moviam deixava claro que aquilo não era um assalto improvisado. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Clara tentou pegar o celular para acionar a polícia, mas não havia sinal. A tela mostrava apenas o ícone vazio da rede, sem nenhuma barra de conexão. O coração dela disparou. As mãos começaram a suar. Sentiu um nó na garganta, mas manteve-se em silêncio. Precisava pensar rápido. Os homens se posicionaram com precisão ao redor do caminhão. Um deles portava uma arma, os outros carregavam ferramentas. Um se dirigiu diretamente para a traseira, onde estava a carga. Era questão de segundos, até que forçassem a porta da cabine também. Max saiu como um míssil. Pulou sobre o invasor com uma força avassaladora, derrubando-o no chão antes que ele sequer tivesse tempo de reagir. O grito do homem ecoou brevemente antes de ser abafado pela mandíbula do cão, que cravou os dentes com precisão no braço armado. O sujeito tentou se defender, mas Max não deu brechas. Os outros 3, assustados com a violência da reação, hesitaram.
Um deles chegou a sacar uma arma, mas recuou ao ver o cão coberto de sangue e ainda pronto para atacar. Clara manteve a porta trancada, mas observava tudo com uma mistura de pânico e controle. Ela sabia que aquele era o único momento em que não podia fraquejar. O ataque havia sido interrompido, mas o perigo ainda rondava. Clara então desceu da cabine com cuidado. Pegou uma das cordas de segurança do caminhão e imobilizou o invasor ainda no chão. Max, embora ofegante e com a boca ensanguentada, permanecia atento, como se soubesse que a ameaça não havia terminado. Os outros 3 fugiram correndo pelo matagal atrás do posto, sem olhar para trás. Clara ainda tentou capturar algum deles com a lanterna, mas era inútil. Ao retornar para a cabine, procurou desesperadamente por sinal de celular. Levantou o aparelho no ar, caminhou até a entrada do posto e, após alguns minutos, conseguiu uma única barra de sinal. Chamou a polícia imediatamente e relatou tudo. O atendente pediu calma e disse que uma viatura seria enviada. Quando os policiais chegaram, já encontraram Clara sentada ao lado de Max, com o corpo tremendo e o rosto ainda pálido. O homem capturado foi levado e a perícia confirmou. Se não fosse pelo cão, a história teria terminado de outra forma. Clara não tinha dúvidas disso. Horas depois, na delegacia de Vale do Cedro, Clara prestou depoimento oficial. Detalhou cada passo, cada decisão, cada reação de Max. O delegado ouviu tudo com atenção e, ao final, apenas comentou: "Você tem sorte de ter esse cão ao seu lado." Clara não respondeu. Olhou para Max, que continuava deitado aos seus pés, vigilante. Não era questão de sorte, era confiança. Anos de estrada criaram um elo entre os dois que nenhuma ameaça conseguiria romper. A carga estava intacta e, apesar do trauma, Clara sabia que precisava terminar a entrega. A vida de caminhoneira não permitia pausas longas, mas dentro dela algo havia mudado. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu medo real e, ao mesmo tempo, uma gratidão que não cabia em palavras. Max não apenas salvou sua vida naquela madrugada, ele reafirmou o que Clara sempre soube no fundo do peito. Ela nunca estava completamente sozinha na estrada. Aos 38 anos, e conhecendo cada curva da BR-141, ela sabia os riscos que corria. Ao seu lado, sempre atento, estava Max, o Rottweiler que treinara desde filhote. A carga era pesada, o trajeto exigente. O que Clara não imaginava era que aquela madrugada, aparentemente comum, terminaria com uma tentativa de roubo frustrada e um invasor imobilizado graças à coragem feroz do seu cão. E foi assim que começou mais uma de suas histórias pela estrada. Logo nas primeiras horas da manhã seguinte, ainda com o cansaço estampado no rosto e as mãos levemente trêmulas, Clara Montenegro estava sentada diante do delegado titular da cidade de São Tadeu. A sala era simples, sem muitos detalhes, e isso pouco importava. Clara não prestava atenção em nada, além das perguntas e do gravador sobre a mesa. A voz do delegado era calma, mas incisiva, e ele não escondia o interesse em entender todos os aspectos do ataque sofrido por ela horas antes. Clara descreveu com precisão cada movimento, desde a aproximação dos 4 homens até o instante em que Max saltou sobre o invasor. Contou como amarrou o criminoso, como procurou sinal de celular e como manteve a calma, mesmo quando tudo parecia fora de controle. Enquanto ela relatava os fatos, Max permanecia deitado ao seu lado, o olhar atento, como se ainda estivesse em missão. Um dos agentes que acompanhava o depoimento não conteve o comentário: "Esse cachorro vale mais que muitos policiais por aí." O delegado concordou com um leve aceno. Aquela história estava longe de ser comum. Havia fotos do caminhão de Clara tiradas de diferentes ângulos, em locais distintos. Havia trocas de mensagens com outras pessoas, algumas contendo detalhes precisos da rotina da caminhoneira.
horários de paradas, cidades que frequentava com mais frequência, até um vídeo curto mostrando Max ao lado do caminhão, como se alguém já o tivesse identificado como obstáculo. O delegado voltou para a sala e pediu para Clara sentar novamente. Não foi um ataque aleatório, senhora Montenegro. Eles te monitoraram. Isso aqui foi planejado. Ela segurou o papel com algumas das mensagens impressas e sentiu um frio estranho na espinha. Até então, havia considerado o ataque um risco pontual, uma fatalidade da vida na estrada. Agora entendia. Ela era um alvo. E não tinha a menor ideia do motivo. Em poucos dias, os áudios circularam. As fotos chegaram a centenas de motoristas, e a história virou manchete nos canais alternativos de notícia de estrada. A mulher do cão de guerra, diziam alguns. O Rottweiler que mordeu o braço do bandido, comentavam outros. Mas em todos os relatos, um nome começava a ganhar peso. Max. Ele deixava de ser apenas um companheiro de viagem e passava a ser uma figura lendária entre os que vivem da boleia. Em postos de parada, motoristas desconhecidos se aproximavam de Clara, pedindo para ver o cão, elogiando a coragem dela e, principalmente, dele. Clara ouvia tudo com um misto de orgulho e desconfiança. Não gostava da fama, não queria atenção. Para ela, Max sempre fora mais do que um cão de guarda. Era família, mas agora perceber que ele era mencionado com reverência nas conversas a deixava alerta. Quanto mais conhecido ele se tornava, mais provável era que chamassem atenção indesejada. E Clara sabia que não podia se dar ao luxo de baixar a guarda, não mais. Já rastreamos celulares e identificamos outros ataques semelhantes, sempre com o mesmo padrão. Identificação prévia, monitoramento discreto, ação coordenada. Clara ouvia com atenção, sem interromper. A senhora é uma das poucas vítimas que sobreviveu sem perder a carga. E mais importante, uma das únicas que tem um agressor preso. Precisamos da sua colaboração. Clara respirou fundo. Nunca teve medo de encarar a estrada, mas lidar com uma rede criminosa organizada era outro patamar. Aceitou colaborar, ciente de que não havia mais como voltar atrás. A partir daquele momento, não era apenas mais uma caminhoneira que venceu um ataque. Era testemunha-chave num caso que poderia desmontar uma organização inteira. E isso não vinha sem consequências. A tranquilidade de antes estava irremediavelmente comprometida. Os investigadores entregaram a Clara uma cópia parcial dos dados extraídos dos celulares. Ela passou horas lendo e relendo os registros. Em meio a datas e coordenadas, encontrou provas de que o caminhão dela vinha sendo seguido há semanas. Um número específico a incomodou. Alguém usava um chip descartável para mandar fotos e coordenadas da rota que ela fazia. Aquilo não era obra de amadores. Era alguém dentro da malha rodoviária, talvez até um caminhoneiro infiltrado. A possibilidade de estar sendo traída por alguém do mesmo meio a revoltou. Pensou em desistir, mas o olhar de Max, calmo, firme, sempre presente, foi o que a manteve centrada. Ela sabia que ele não recuaria. Então, ela também não recuaria. Se eles acham que vão me derrubar com medo, estão apostando errado, murmurou baixinho, passando a mão na cabeça do cão. Ele levantou as orelhas como se entendesse cada palavra. O caso ganhou repercussão entre caminhoneiros da região, e Max virou uma lenda viva. Enquanto Clara tentava retomar a rotina, a polícia descobriu que os invasores faziam parte de uma quadrilha nacional de roubo de cargas. Clara, sem querer, tornou-se uma testemunha-chave. Os celulares apreendidos mostraram fotos do caminhão dela, rotas mapeadas e mensagens de vigilância. Foi tudo planejado. Mais do que nunca, Clara sabia. Estava no centro de algo muito maior. As semanas que seguiram o ataque não trouxeram alívio.
Clara Montenegro até tentava manter a rotina, seguir com as entregas, focar no trabalho, mas o que antes era automático agora exigia atenção redobrada. Ela já não dormia como antes, e até mesmo o café, que sempre a mantinha firme, parecia ter perdido o efeito. O telefone tocava menos, e quando tocava, era quase sempre um investigador da polícia ou um jornalista querendo entrevista. Ela recusava todos. Não queria fama nem reconhecimento, queria segurança. Só isso. A tensão não vinha apenas dos fatos, mas da sensação constante de estar sendo observada. E essa sensação se transformou em realidade quando, certa noite, recebeu uma mensagem anônima. O número não identificado dizia apenas: "Você devia ter ficado em silêncio, ainda está em tempo." Clara leu a frase mais de uma vez, tentando entender se era alguma brincadeira de mau gosto, mas no fundo já sabia que não era. Levou o aparelho imediatamente à delegacia, onde o perito confirmou o pior. Chip descartável, nenhuma forma de rastreio. Era uma ameaça direta, fria, pensada. A vida dela era aquela, e abandonar agora seria como ceder ao medo. Mas ela já não era a mesma. Instalou câmeras dentro e fora do caminhão, ativou um sistema de rastreamento particular e modificou sua rotina. Não parava mais nos mesmos postos, variava os horários e evitava locais desertos. Ainda assim, o medo a acompanhava, silencioso, e numa dessas viagens pela BR-141, quando a noite já avançava e o rádio tocava sem volume real, Clara notou os faróis atrás de si. Um carro escuro a seguia de forma constante, mantendo distância mínima, nem muito perto, nem o bastante para parecer casual. Durante mais de uma hora, o veículo não ultrapassou, não desapareceu, apenas a seguia. A respiração de Clara acelerou, as mãos suavam no volante. Era o tipo de perseguição que se aprende a identificar com os anos de estrada. Ela sabia, alguém estava marcando seus passos. Reduziu a velocidade gradualmente até sair da rodovia e entrar num desvio de terra pouco iluminado. O carro hesitou por alguns segundos, mas acabou seguindo. Quando percebeu que o veículo estava mesmo atrás dela, Clara foi até o fim da estrada de terra, desligou os faróis e parou o caminhão. Max, que até então estava deitado, levantou num pulo, como se também tivesse entendido o risco. Ela se preparou. Abriu silenciosamente a portinhola traseira da cabine, por onde Max poderia sair direto para o lado de fora. Pegou a chave de roda e uma lanterna. O silêncio era cortado apenas pelos próprios passos sobre o cascalho. Não demorou até ouvir o barulho da porta do carro inimigo abrindo. Clara não viu o rosto, mas reconheceu a silhueta e o porte. Era um homem. E estava armado. Ele caminhava sem pressa, confiante. Achava que estava caçando, quando na verdade era ele quem seria encurralado. Em menos de 2 segundos, o Rottweiler explodiu da cabine e avançou com tudo. O homem tentou reagir, mas foi surpreendido. O tiro que tentou disparar saiu torto, acertando o chão. Max o derrubou com o peso do corpo e imobilizou-o com uma mordida precisa na perna. Clara correu até eles, chutou a arma para longe e puxou Max pela coleira. O homem, gritando de dor, tentava se livrar, mas era inútil. Ela então amarrou os pulsos dele com uma das cordas de segurança do caminhão. Sentia o coração batendo no pescoço, mas não havia tempo para pânico. Precisava agir. Pegou o celular, tentou sinal. Nada. Entrou no caminhão, ligou o motor, andou de ré até o trecho em que a conexão retornou e ligou para a polícia. "Tenho um deles. Armado. Está comigo. Preciso de reforço urgente." Quando a viatura chegou, Clara estava sentada na escada da boleia com Max ao lado, ambos ofegantes. O agressor estava imobilizado, encolhido no chão, visivelmente rendido. Os policiais agiram rápido, o prenderam, recolheram a arma e as imagens da câmera da cabine que Clara havia deixado gravando. O delegado Marcelo, que assumira o caso desde o início, foi o primeiro a falar com ela. "Você tem noção do que acabou de fazer?" Pegou um deles em flagrante. Clara não respondeu de imediato.
Estava exausta, mas sabia o que aquilo significava. A quadrilha ainda estava ativa. Ainda a monitoravam. Ela não era apenas mais uma vítima, era um obstáculo e, pelo visto, pretendiam removê-la de qualquer maneira. O delegado confirmou tudo com base nos dados do suspeito preso. Ele estava em contato direto com os outros integrantes e Clara ainda era alvo. As semanas seguintes foram tensas. Clara recebeu uma mensagem anônima. Você devia ter ficado em silêncio, ainda está em tempo. A polícia não conseguiu rastrear. Em uma viagem noturna pela BR-141, ela percebeu um veículo a seguindo por mais de uma hora. Em uma manobra arriscada, ela despistou o carro e estacionou em um desvio de terra. Pouco depois, um dos homens reapareceu armado. Max entrou em ação novamente, neutralizando o agressor com violência contida. Clara o amarrou e chamou a polícia. O homem foi preso. O polícia confirmou. Ela continua sendo alvo da quadrilha. O que começou como uma simples autodefesa virou peça-chave de uma investigação nacional. As câmeras instaladas por Clara Montenegro na cabine do caminhão capturaram tudo. O carro seguindo-a na BR-141, a emboscada no desvio de terra, o momento em que Max atacou o criminoso, a prisão feita por ela sozinha até a chegada da polícia. Os investigadores, que já tinham apreendido celulares e mensagens comprometedoras, agora tinham imagens nítidas, com data, horário e até áudio dos diálogos que Clara manteve com o agressor antes de imobilizá-lo. Com essas provas e os depoimentos dos presos, a polícia cruzou dados, identificou placas de veículos usados pela quadrilha, checou registros de pedágio e, em uma operação interestadual envolvendo 5 estados, localizou os demais integrantes. A operação foi rápida e eficiente. Em pouco mais de uma semana, todos os nomes envolvidos diretamente no caso de Clara estavam atrás das grades. A notícia foi destaque nos telejornais e circulou por toda a comunidade caminhoneira. A quadrilha havia caído. A justiça, enfim, parecia ter sido feita. Mas para Clara, o sentimento estava longe de ser alívio. Mesmo com os líderes presos, ela sabia que o medo não sumiria da noite para o dia. A estrada, que sempre lhe foi sinônimo de liberdade, passou a ser também um lembrete constante da vulnerabilidade. Em cada curva, ela revivia mentalmente os momentos em que foi perseguida. A sensação de estar sendo observada ainda existia, mesmo sem motivo real. Dormia pouco. Evitava ficar muito tempo parada em postos. E mesmo quando descia do caminhão para tomar um café, seus olhos buscavam rotas de fuga, checavam retrovisores e observavam rostos desconhecidos com desconfiança. Max também parecia mais alerta, mais sensível a movimentos e sons. Eles tinham vencido uma guerra, mas a batalha interna contra o medo persistia e isso era o que mais a consumia. Mas naquela noite, sentada ao lado de Max, com o caminhão estacionado em segurança e os pensamentos pesando, ela sentiu que precisava colocar para fora. Pegou o celular, ligou a câmera e começou a gravar. Não usou roteiro, não ensaiou, apenas falou. Contou o que viveu desde a primeira tentativa de assalto, os dias sem dormir, a perseguição, o medo constante, a estratégia de defesa, o papel da polícia e, acima de tudo, o papel de Max. Enquanto falava, Max permanecia ao lado, imóvel, atento, como se entendesse que aquele também era o momento dele. A cada pausa dela, ele apenas mantinha os olhos fixos, quase como um escudo silencioso. Não sou corajosa o tempo todo. Tive medo. E ainda tenho. Mas aprendi uma coisa. Quem vive na estrada precisa mais do que força. Precisa de estratégia. Caminhoneiros, donas de casa, motoristas de aplicativo, jovens curiosos e até agentes da lei comentavam. Alguns diziam que Clara era uma inspiração. Outros falavam sobre Max como se ele fosse um herói de guerra. Ela lia cada comentário em silêncio, com os olhos marejados,
mas sem ilusão. Sabia que aquilo tudo era temporário. A fama era passageira, mas a estrada era permanente. Continuaria sua rotina, agora com mais cautela. A polícia fez a parte dela. A quadrilha estava desfeita, mas a estrada continuava a mesma, imprevisível, exigente e, por vezes, cruel. Clara sabia que a segurança absoluta não existia, mas que dali em diante nunca mais subestimaria os sinais e, principalmente, nunca mais viajaria despreparada. A experiência havia transformado sua forma de enxergar tudo: a estrada, a rotina, as pessoas e a si mesma. Aquela parada em Santa Elvira, apesar de curta, foi decisiva. Ali, ela reconheceu que havia vencido não só os criminosos, mas também o próprio instinto de se calar, de se esconder. Compartilhar sua história não era vaidade, era sobrevivência coletiva. Talvez outra caminhoneira em outro canto do país visse o vídeo e percebesse que não está sozinha. Talvez alguém, ao escutar sobre Max, decidisse investir em mais segurança. Talvez os que a ameaçaram entendessem que ela não recua fácil. Ao finalizar o vídeo, Clara acariciou Max na cabeça e desligou a câmera. Foi um gesto simples, mas cheio de significado. Estava cansada, sim, com medo ainda, mas tinha aprendido algo valioso. Força sozinha não salva. Estratégia, sim. E Max, sem dúvida, era a parte fundamental dessa equação. Graças às câmeras que Clara instalou na cabine e aos dados colhidos com os presos, a polícia conseguiu localizar e prender os demais integrantes da quadrilha em uma operação conjunta. A justiça foi feita, mas Clara não se sentia em paz. O medo ainda vivia em cada curva. Em uma parada em Santa Elvira, ela gravou um vídeo para seu canal nas redes sociais, onde compartilhou o que viveu. Max estava ao seu lado. Ela disse que não era corajosa o tempo todo, mas que aprendeu a se proteger. Quem vive na estrada precisa mais do que força. Precisa de estratégia. Clara Montenegro seguiu trabalhando, porque era isso que fazia desde que se conhecia por gente. A estrada era parte dela e ficar parada não estava nos planos nem nas possibilidades. Mas agora, tudo era diferente. O modo como dirigia, as rotas que escolhia, até o jeito de dormir na boleia do caminhão. O trauma deixara cicatrizes invisíveis, mas reais. Ela passou a usar rastreamento particular, com relatórios em tempo real, e investiu em câmeras de alta definição na parte externa e interna da cabine. As imagens eram salvas automaticamente em nuvem, o que a fazia se sentir mais segura, mesmo sabendo que segurança absoluta não existia. Além disso, jamais dormia 2 vezes no mesmo posto. Sempre mudava o percurso, até mesmo quando repetia a mesma carga. Aprendeu a identificar padrões que antes ignorava. Carros que apareciam com frequência, rostos que pareciam deslocados no contexto, caminhoneiros que olhavam demais. Viver na estrada era agora uma arte de observar sem demonstrar, agir sem anunciar. Era como se ele próprio tivesse absorvido a responsabilidade da sobrevivência de Clara. Estava ainda mais atento, mais obediente, mais disposto a se colocar entre a dona e qualquer sinal de ameaça. Ela notava isso nos pequenos gestos. Como ele dormia mais próximo à porta, como evitava se afastar muito, como farejava com mais cuidado lugares novos. Não era só instinto, era lealdade. Um tipo de pacto que transcende o adestramento. Clara já não via Max como apenas seu cão. Para ela, ele era o escudo que bloqueava a violência do mundo, o alarme que avisava quando algo estava errado, o amigo silencioso que não a julgava por ter medo. E isso a fazia se sentir menos sozinha. A confiança que depositava nele era quase irracional, mas nunca a havia decepcionado. Depois de tudo o que passaram, era impossível chamá-lo apenas de animal. Max era família. Era estrutura emocional. Era garantia de que, mesmo nos piores momentos, ela não estaria desamparada.
Os dias na estrada voltaram a ser intensos, mas agora vinham acompanhados de um peso emocional diferente. Clara levava a carga, sim, mas levava também o peso de ter sobrevivido, de ser reconhecida, de ter se tornado símbolo de resistência entre os caminhoneiros. Em muitos postos por onde passava, rostos desconhecidos a encaravam por tempo demais. Alguns vinham falar, elogiavam sua coragem, falavam de Max como se fosse uma lenda. Outros apenas observavam, com uma mistura de respeito e receio. Clara nunca soube lidar muito bem com esse tipo de atenção. Preferia o anonimato, o silêncio, mas entendia que depois do que aconteceu, aquilo viraria parte da vida. E por mais incômodo que fosse, também sabia que havia algo de poderoso em representar aquilo. Uma mulher que não recuou, que enfrentou o pior e sobreviveu. Mesmo sem querer, tornara-se um espelho para outros caminhoneiros, principalmente mulheres, que agora viam nela uma referência de firmeza e estratégia. Era psicológico. Dormir com um olho aberto, viver em alerta, repensar cada parada, cada decisão. Ela nunca mais conseguiria relaxar do jeito que fazia antes, e sabia que o mundo não ia parar para dar a ela esse tempo. Aprendeu a conviver com a tensão como quem convive com uma cicatriz que ainda dói. Aceitou que algumas feridas não cicatrizam por completo. Aprendeu a agradecer o mínimo: uma viagem tranquila, uma carga entregue no prazo, uma madrugada em que Max apenas dormiu e não precisou atacar ninguém. E assim, dia após dia, quilômetro após quilômetro, Clara seguia. Com menos certezas, mas com mais consciência. Sabia que agora era alvo fácil de olhares, mas também sabia que estava mais preparada do que nunca. Foi durante uma parada rápida, num posto em Campo Novo, que Clara teve um desses encontros inesperados. Estava abastecendo quando um rapaz, com cerca de 20 e poucos anos, caminhoneiro novato pelo jeito, se aproximou tímido. Usava boné, camiseta surrada e olhava mais para Max do que para ela. "Desculpa perguntar, senhora, mas é verdade mesmo aquela história, a do ataque, o cão, a perseguição e tudo mais?" Clara olhou para ele por alguns segundos, depois para Max, que estava sentado ao seu lado, em silêncio. Sorriu de leve, sem ironia, sem vaidade, e respondeu com a voz serena: "Se não fosse o Max, eu não estaria aqui." O rapaz apenas assentiu com a cabeça, agradecido pela resposta, e se afastou. Clara terminou o abastecimento, entrou na cabine, ligou o motor e ajeitou o banco. Max se posicionou no assento ao lado, olhos na estrada, e juntos, como sempre, seguiram viagem, com o ronco do motor como trilha e o olhar firme de Max como farol. Se essa história tocou você de alguma forma, não esqueça de se inscrever aqui no Estrada Narrada. Deixe seu like, comenta o que achou e manda esse vídeo para alguém que adoraria acompanhar essa jornada cheia de coragem, superação e companheirismo. A estrada continua, e por aqui a gente segue contando as histórias que merecem ser lembradas.